culto dessa quarta-feira cantando um hino do cantor cristão 406. Confiar em Cristo. Romanos capítulo 5. Estarei lendo apenas versículo 1 e 2. Capítulo 5 de Romanos. Assim diz a palavra de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra, que um dia nos foi pregada, e quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos justificados. E nós somos gratos por essa graça do Senhor Jesus Cristo feita por nós. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós como indivíduo, como família, como igreja. E nesse momento também queremos agradecer por essa oportunidade. E pedimos a direção do Senhor e os ensinamentos do Senhor para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Próximo hino que nós vamos cantar, 81, do cantor cristão. 81. Amigo incomparável. Não nenhum
Vamos cantar mais um hino antes da mensagem. 282. 282 do cantor cristão. Maravilha. Ouviremos então a pregação. Olá, irmãos. É um prazer para mim estar aqui com vocês para transmitir esse pequeno devocional para os irmãos. Fico muito feliz em saber que os irmãos já estão retornando às suas atividades presenciais. Isso é muito gostoso. Acredito que os irmãos estão tendo muita alegria. E vamos continuar orando para que essa pandemia passe, que nós possamos estar retornando todas as nossas atividades normalmente. O pastor Valdir me pediu para trazer o devocional para os irmãos e eu pensei em algo que está relacionado a essas lutas que nós estamos tendo, não é? E é muito comum nós buscarmos passos para a vitória, como conquistar nossos objetivos. Mas eu também quero mostrar algo que faz parte disso, que são os passos para o fracasso. Nós, como somos salvos, temos um grande suporte ao nosso favor. Temos nosso Deus, temos o Espírito Santo, temos a Bíblia. E isso é mais do que suficiente para nós conseguirmos vencer esse mundo. Mas infelizmente algumas vezes nós tomamos algumas decisões que vão nos levar à derrota. E eu quero observar os irmãos quais são alguns desses passos que podem nos levar à derrota e evitá-los. Tá bom? E para observar esses passos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Um livro muito conhecido, um capítulo muito conhecido pela história de Davi contra Golias. Pois nela, claro que nós sempre vamos pensar em Davi como o herói, aquele pequeno que venceu aquele gigante. Mas, se nós fôssemos analisar friamente, quem deveria ter a vitória? Era Golias. Golias, que era o guerreiro,
o homem forte, tinha tudo a seu favor. Mas o que ele fez que o fadou ao fracasso? E é isso que eu quero observar com os irmãos esta manhã, ou essa noite, né? Gravando de manhã, então fica complicado aqui para mim. Mas vamos lá. O primeiro passo que Golias deu para o fracasso foi a sua arrogância. Vamos observar no texto de 1 Samuel capítulo 17, versículos de 4 até o 9. Os irmãos podem estar acompanhando aí, quiser dar uma pausa no vídeo para encontrarem. 1 Samuel capítulo 17, versículos 4 ao 9, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre seus ombros. A haste da sua espada era como eixo de tecelã, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E adiante dele o escudeiro parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saísses formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e desça contra mim. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Irmãos, o primeiro erro que Sansão cometeu e que nós também podemos cometer é o orgulho, a arrogância. E de onde vem a arrogância? A arrogância pode vir devido a uma capacidade extraordinária que você tem, que eu tenho. Imagine só que eu sou muito talentoso, você é muito talentoso em uma área. Talvez você tenha um talento natural, talvez você tenha um intelecto, você é muito inteligente, talvez você está bem sucedido na sua profissão, talvez você tenha um bom cargo, status sociais. E isso pode te trazer arrogância. Por quê? Você fica tão orgulhoso e começa a acreditar que você é superior aos outros. A arrogância é quando alguém consegue se ver superior às pessoas ao seu redor. E o mais incrível é que uma pessoa arrogante, ela não acha que isso é um defeito. Ao contrário, ela acha que isso é uma qualidade. Pois isso está revelando aos outros que ela é melhor, e isso traz uma certa proteção para ela e bem-estar, porque ela se acha uma pessoa sincera. Pois ela fala: não, eu sou bom mesmo, eu não estou mentindo, eu estou sendo sincera. Então por que eu vou esconder? Se eu sou realmente tão bom, por que eu vou esconder? Então uma pessoa arrogante, ela tem uma alegria, um orgulho exagerado das suas qualidades, daquilo que ela realmente é bom, e começa a se colocar acima das outras pessoas. Então sempre quando alguém começa a acreditar que é melhor que os outros, no fundo ela acredita que ela realmente é, e ela não está fazendo nada demais. Golias, ele tinha motivos para se orgulhar, pois ele era um guerreiro, venceu muitas batalhas. O texto fala quando Davi foi até Saul para dizer que ele iria batalhar, Saul falou: olha, ele é guerreiro desde que é criança quase, você não tem chance, ele é muito experiente, ele é muito bom. Ou seja, Golias tinha uma fama merecida. Mas isso não quer dizer que nós podemos ser arrogantes por causa dessas capacidades. Principalmente porque a arrogância tem um ponto fraco. A arrogância nos deixa descuidados. Quando nós nos enchemos demais, nos tornamos arrogantes, nós começamos a esquecer de nos preparar. A arrogância nos faz que nós abaixemos a nossa guarda. Já que eu sou tão bom, eu não preciso tomar cuidado com detalhes. Eu sempre sei o que fazer, eu sempre estou certo. Nada irá me afetar. Erro de principiantes, essas coisas não existem para mim.
temos que tomar cuidado. Na nossa vida cristã, muitas pessoas caem por causa da arrogância. Eu sou um crente antigo, já estou há muito tempo na igreja. Eu não vou cair por causa de algum pecado tão bobo. Eu nunca vou cometer certos erros. Agora eu sou um crente novo. Deus vai sempre me proteger. Eu posso fazer o que eu quiser e Deus sempre irá me livrar. É arrogância. Temos que tomar muito cuidado com isso. Um exemplo que eu gostaria de dar, quando eu trabalhava numa gráfica, existia uma máquina, uma guilhotina, que nós usávamos para cortar umas bitolas de papéis bem grossos. Normalmente era de livro e nós já cortávamos ele. E quando eu trabalhava lá, meu chefe nunca deixou eu usar essa máquina. Pois ele contou que uma vez, um rapaz que trabalhava anos naquela empresa, um dia ele foi trabalhar nessa máquina e cortou 3 dos seus dedos. E como isso aconteceu? Essa máquina funcionava o seguinte: você colocava o papel, tinha uma trava, você colocava o papel dentro dessa e empurrava. E aí tinha uma barra ainda de proteção para você não colocar sua mão, e só depois vinha a lâmina. Só que essa trava de eu colocar um papel tinha uma folga. E por causa disso, às vezes o corte não saía do jeito que a gente queria. Aí você tinha que cortar, mexer, cortar de novo. E isso gastava tempo e às vezes podia até perder algum papel. Esse rapaz que cortou os dedos, ele sabendo disso, o que ele fazia? Colocava a mão por baixo da trava, daquela barra de proteção, e empurrava o papel até ele ficar perfeitamente alinhado. Aí sim ele apertava o botão, que era com o pé, para descer a alavanca com a foice. Só que um dia, quando ele colocou a mão para ajeitar, por algum motivo, ele sem querer pressionou o pé na trava e a lâmina desceu. E aí se foram os dedos dele. Isso aconteceu por causa do orgulho. Eu já trabalho aqui nessa empresa há tanto tempo, eu não vou cometer um erro tão bobo assim. Mas infelizmente podemos cometer. Um outro exemplo é sobre um submarino de guerra, conhecido como Shinohara. Shinohara era o melhor submarino da Segunda Guerra Mundial, e ele era do Japão. Todos temiam o poder destrutivo desse submarino, pois ele não conseguia ser detectado, ele podia ir muito fundo e era muito armado. Só que um dia, em sua primeira missão, ao sair, em menos de 10 minutos, todos perderam contato com esse submarino. Anos depois, assim que a guerra terminou, encontraram os destroços no fundo do mar. Engraçado, as munições estavam nele, ele não havia nenhum sinal que tinha sido alvo de tiros, morteiros, nada. A única coisa que eles perceberam de errado é que a escotilha, quando as pessoas descem, estava aberta. O maior submarino da guerra foi afundado porque alguém esqueceu de fechar a escotilha. Irmãos, muitas vezes nós temos tudo para vencer as dificuldades desse mundo. Temos a Bíblia, temos o Espírito Santo nos guiando, temos conselhos de pastores, temos a ajuda de Deus em oração dos irmãos, mas às vezes o orgulho de acreditar que sempre iremos ter a vitória, o orgulho de querer não demonstrar fraqueza para os outros, pode nos derrubar. Temos que tomar muito cuidado com o orgulho, pois existem crentes orgulhosos. Orgulhosos por algo que ele não fez. O orgulho vem de algo que é nosso. Mas muitas pessoas se orgulham por coisas que Deus fez por eles. E sofrem, pois abaixam a guarda e Satanás vem e os derrota. E ficamos assim reféns. Temos que tomar muito cuidado. Não podemos abaixar nossa guarda. Não podemos ser arrogantes. Um outro passo para o fracasso que Golias tomou foi de menosprezar o seu adversário. Golias menosprezou o seu adversário. Vamos estar olhando
no versículos 41 a 44 do capítulo de 1 Samuel, capítulo 17 ainda, versículos 41 a 44, diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto o moço era ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou. O filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Irmãos, vamos lá. Golias, ele era um guerreiro experiente. E de repente vê uma criança aos seus olhos indo desafiar. E na hora ele não levou Davi a sério. Nós podemos menosprezar os nossos adversários. Isso pode ser pecados, vícios, relacionamentos, trabalhos. Muitas coisas podem nos tirar de Deus e podem nos derrotar. Uma coisa que eu tenho comentado aqui com o nosso grupo de jovens e adolescentes: existem muitas séries que não são em si pecado. Né? A gente fala série, filmes, ainda mais nesse tempo de pandemia, as pessoas assistindo bastante coisa. Mas a mensagem dela pode trazer um peso para nós. Por exemplo, eu dei um exemplo de séries pesadas, com cenas fortes de sangue. Isso pode nos oprimir, deixando nós deprimidos, desanimados. Isso pode ser uma porta para Satanás nos usar. Pode ser uma porta para que ele use esse sentimento de depressão. Existem séries, locais que nós podemos gostar de ir, que Satanás vai usar para nos enfraquecer. Talvez não seja pecado, mas Satanás sabe muito bem como explorar as nossas fraquezas. Então não podemos desprezar os nossos inimigos. Golias, quando viu aquele homem tão pequeno, não imaginou que ali estava diante o futuro rei de Israel. Um menino que já tinha derrotado um leão, um urso. Ele desprezou. E o desprezo, esse menosprezar, se vem por dois motivos também. A sua arrogância, lembrando ele era o maioral, e também pela falta de conhecimento. Se ele conhecesse tudo que Davi já tinha feito, talvez ele se prepararia melhor. Muitas vezes na nossa vida espiritual, nós fracassamos na nossa jornada, caímos em pecado por falta de conhecimento. E o que eu falo conhecimento, não dos conhecimentos de Satanás, mas por causa de conhecimento bíblico. Nós esquecemos de ler a Bíblia, de buscar orientação para saber como Satanás age. Sabemos como devemos viver. E por causa dessa falta de conhecimento, somos fadados ao fracasso. Quando nós menosprezamos os nossos adversários, estamos abrindo uma grande brecha para ele nos derrotar. É a mesma coisa que nós fôssemos lutar para uma guerra, hoje sem colete à prova de balas. Não damos conhecimento do poder do nosso inimigo. Um grande exemplo disso, de menosprezar o inimigo, é a guerra do Vietnã. Uma guerra onde os Estados Unidos foi para aquele país, o Vietnã, e acreditou que em alguns dias iria acabar com aquele conflito. Os vietnamitas sabiam do poder militar dos Estados Unidos. Por isso, não atacaram de frente, mas fizeram ciladas, cavaram túneis e assim trouxeram temor para aquelas pessoas e derrotaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi derrotado de uma forma tão assustadora que isso teve impacto na vida deles, por causa que eles desprezaram aqueles soldados vietnamitas, desprezaram o poder que eles poderiam ter. Mas eles foram para aquela guerra sem conhecimento algum do território ou do que eles estavam
indo atrás. Arrogância. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado ao desprezar os nossos inimigos. Quando nós desprezamos, somos alvos fáceis, abaixamos a guarda, não nos preparamos. Nesses tempos de pandemia que nós vivemos, tão tensos, tão difíceis, né? Tensos naquela questão de não saber o que iria acontecer, quanto tempo essas medidas iriam durar. É normal, quando nós voltamos, tá tão alegre, tão empolgado, que nós abaixemos a guarda. Temos que tomar cuidado. Não podemos dar esse luxo aos nossos inimigos, a Satanás. Temos que tomar cuidado. Temos que ter um conhecimento da palavra de Deus para saber como lidar nas dificuldades, sobre os ataques dos nossos inimigos, nos ataques de Satanás. Precisamos tomar cuidado. O terceiro e último passo que eu gostaria de mencionar para os irmãos, que levou a Golias ao fracasso e pode também nos levar, é que Golias afrontou o nome de Deus. Golias afrontou o nome de Deus. Esse é o terceiro passo para o fracasso. Vamos estar observando no versículos 46 ao 46 ao 50 desse capítulo, que diz assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Feriar-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e a bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteus, encontrou-se com Davi. Este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, matou, porém não havia espada na mão de Davi. Observe, irmãos, nos versículos anteriores, leiam o capítulo inteiro depois, mas Golias estava afrontando não somente o povo de Israel, mas o Deus de Israel. E esse foi o principal motivo da sua derrota. Deus, ele é zeloso com seu nome e não permitirá que alguém zombe dele. Golias, ele foi arrogante, ele menosprezou seu inimigo, seu adversário, mas principalmente ele afrontou o nome de Deus. O que é uma afronta? Uma afronta é debochar, uma afronta é tirar a honra, dar descrédito a alguém ou alguma coisa. E Golias estava fazendo isso, estava desprezando, menosprezando o Deus de Israel. E Davi naquele momento mostrou que existia sim um Deus. Existia alguém todo-poderoso ao lado do povo de Israel. Golias cometeu esse grave erro. Mas aí você deve estar pensando, mas isso não vai se encaixar em nada na minha vida. Eu nunca afrontei o nome de Deus. Irmãos, provavelmente você nunca afrontou a Deus dessa forma que Golias fez, com essas palavras. Espero eu. Mas nós podemos fazer sim afrontas a Deus de outras maneiras. Uma delas é com as nossas murmurações. Quando nós reclamamos das atitudes de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. Isso também é uma afronta, pois estamos dizendo que Deus não é capaz, que Ele não tem o controle, que Ele está fazendo algo errado. Isso é afrontar a sabedoria de Deus. Isso é afrontar o poder de Deus. Lembre-se, a murmuração é algo sério. Foi por causa da murmuração que Deus fez o povo de Israel andar por 40 anos no deserto. Murmuração é uma afronta
a tudo que Deus é. Uma outra coisa que pode ser uma afronta para Deus que nós fazemos é a ingratidão. Quando Deus nos dá algo e nós não reconhecemos, não damos o devido valor àquilo. Quando nós não agradecemos a Deus pelas suas misericórdias. Somos ingratos. Recebemos de Deus coisas que nós não merecemos e mesmo assim não agradecemos. Isso é uma afronta ao poder de Deus, às misericórdias, às graças que Deus nos dá. Uma outra coisa que nós podemos afrontar o nome de Deus é com o descaso da sua obra. Cristo deu a sua vida para nos salvar, deu a vida pela igreja. E muitas vezes nós fazemos pouco caso dela. Não nos dedicamos, fazemos as coisas de qualquer jeito. Isso é uma afronta, pois Deus deu a sua vida, Cristo deu a sua vida pela igreja, pelos salvos, para aquelas pessoas terem a oportunidade de salvação. E nós que recebemos essa bênção, não queremos nos dedicar, fazemos as coisas de qualquer jeito. Isso é uma afronta ao nome de Deus. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus, Ele quer nos abençoar, quer nos ajudar, mas nós estamos murmurando, somos ingratos, não damos crédito, valor à obra de Deus. Então, como Deus irá nos ajudar? Como Deus irá abençoar uma pessoa tão afrontosa, né? Que não dá valor a Deus, a tudo que Ele faz? Seremos derrotados facilmente. Temos que tomar cuidado. Deus, lembre, Ele zela muito pelo seu nome. E quando nós o afrontamos dessas maneiras, saiba que Ele tomará medidas. Não podemos pensar que Deus irá simplesmente ouvir nós afrontando o nome dEle, desrespeitando, e Ele deixará isso passar. Irmãos, a história de Davi e Golias é uma história muito bonita, pois mostra que nós mesmos sendo pequenos, se tivermos fé, podemos vencer grandes adversidades. Davi é o herói, é aquela pessoa que tinha tudo contra ele, mas por Deus ele venceu. Mas Golias era aquele que tinha tudo ao seu favor, mas a arrogância, desprezar o inimigo e as afrontas a Deus o derrotaram. Nesse mundo onde nós vivemos, temos tudo para vencê-lo. O nosso Salvador já venceu esse mundo. Temos a palavra de Deus, o melhor equipamento. Temos o Espírito Santo, o melhor guia e instrutor. Então nós sim podemos vencer esse mundo. Mas precisamos tomar cuidado com esses passos, para não cair no mesmo erro de Golias. Então é isso, meus irmãos. Espero que esse pequeno devocional tenha ajudado. Fico muito feliz pelo convite. Desculpa a minha afeição aqui, eu estou meio gripado. Mas fiquei muito feliz pelo convite. E eu espero que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Espero que Deus esteja cuidando, que vocês retornem às atividades o mais rápido possível. Foi uma alegria aqui quando nós conseguimos voltar às atividades. Foi muito bom, foi uma grande alegria para nós aqui na igreja. E eu acredito que também será para os irmãos. É muito gostoso estar em comunhão, não é verdade? Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe.